Ei, gente, aqui Felipe Ramé para mais um episódio da nossa websérie Raízes Forno de Minas. Dessa vez a gente está aqui no Mercado Central em BH, na Roça Capital, que é uma loja especializada em queijos produzidos no Brasil. Eu tenho aqui ao meu lado o Guilherme, que é proprietário da Roça Capital, quem faz o garimpo dos queijos, um especialista, super craque, com quem eu aprendo muito, e o Xará Gui, produtor de queijo do sul de Minas, em Ayuroca, que produz o queijo Goa. Queria começar conversando com o Gui, saber dele, conta pra gente Gui, como é que é essa história da Roça Capital aqui, como é que começou, quando que começou, o que te motivou a montar a loja? Então, essa história do Roça Capital começou mais ou menos uns 8 anos atrás, foi com o desenvolvimento, né, do produtor ali na Serra da Canastra, né, a redescoberta das receitas, né, o processo de maturação, e foi através de um amigo que virou para mim e falou assim: Guilherme, você tem que viajar para Canastra para conhecer a turma lá. Você produzia queijo? Ou qual que era a relação até então? Não produzia queijo, não entendia nada de queijo, entendia de gastronomia, gostava muito de queijo, mas entender mesmo eu só fui entender quando eu viajei para lá e entrei de cabeça nesse mundo de queijo, né, de cultura, de pessoas, de histórias. E foi muito bacana, porque foi através das pessoas que a gente chegou até aqui hoje no Mercado Central, que é um dos lugares mais emblemáticos de Belo Horizonte, né? Um ponto turístico super famoso. Eu diria que a roça já é uma embaixada mineira, patrimônio. Turista que vem a Belo Horizonte, não vem na roça, não conheceu a cidade, não né? sabe o que é queijo. Não sabe o que é queijo. Estando aqui dentro do Mercado Central, está muito relacionado com isso, né? Que é cultura, identidade, falar de pessoas, de tradição, de origem, né? De artesanal. Então, foi um lugar que a gente escolheu, né? E foi muito interessante, porque na época, quando a gente escolheu o Mercado Central, boa parte das pessoas, quando eu coloquei o primeiro queijo na vitrine mofado, o pessoal falou assim: ah, isso não vai dar certo. Deu ruim com esse queijo? Deu ruim, esse negócio não tá certo. A gente estava começando esse processo de valorização do queijo mineiro, né? Do queijo da canastra, da questão da origem. Exatamente. De entender o processo de fabricação e tal, né? Isso, e na época, o queijo conhecido, né? Tanto em Minas como no Brasil todo, era o queijo canastra, né? E foi através desse garimpo, né? Dessas viagens e tal, que eu fui começando a conhecer e vendo outras possibilidades. E aí hoje a gente trabalha aí com praticamente quase todos, assim, as regiões produtoras do estado e fora do estado também, né? A gente recebe queijo, para você ter ideia, do Rio Grande do Sul, né? Da Paraíba, né? Mas a grande maioria vem de Minas mesmo. E o que eu acho interessante é que além dessa diversidade de localidades, é a diversidade no modo de fazer o queijo, né? Exatamente. Você tem o queijo de casca lavada, você tem queijo fresco, queijo de cabra, de ovelha, enfim, além da origem, do local, tem as técnicas diferentes, de fungos diferentes. Fala um pouco dessa variedade de queijo que você tem aqui. Então, essa variedade de queijo que a gente tem em Minas, ela começou a ser difundida há uns 5 anos atrás, né? Porque antigamente a gente produzia sempre o queijo Minas artesanal, que é aquele queijo branquinho tradicional, típico, né? Canastra, serro. E aí, ao longo desses anos, né, a gente viu esse mercado, né, o mineiro também, né, buscando outras características, né? E através de viagens, de campeonatos, né, de queijos que foram para fora, os produtores e que também, muitos ganharam prêmios. Muitos ganharam prêmios. Os produtores começaram a enxergar que existia um mundo aí, né, para ser trabalhado, né, para ser descoberto. E aí foram começando a se implementar esses processos de maturação, no caso, né? Que é o processo de casca lavada, maturar o queijo durante 6 meses, 12 meses, como esse aqui, por exemplo, é um queijo maturado durante 30, 40 dias, né? Para quê? Para desenvolver características, né, daquela propriedade, né? Características próprias ali daquela região, daquela família, solo, né? Então, isso foi ganhando um mercado tão grande que hoje você tem, sei lá, 100 produtores na canastra, mas nenhum faz o mesmo queijo que o outro. Você tem 100 produtores no sul de Minas, em Alagoa, né, Ayuroca, e nenhum faz um queijo parecido com o outro, né? Então, assim, a cada dia que passa, a diversidade de queijos, né, ela aumenta, né? E o consumidor cada vez mais exigente, né?
exigindo por esse tipo de qualidade, faça com que a gente também comece a garimpar mais e mais e mais. Eu tive uma vez na canastra, um produtor lá me contou que antigamente, quando os queijos estufavam na canastra, eles jogavam fora. Exatamente. E aí veio uma pesquisadora de fora e contou para eles que aquilo era um fungo extremamente nobre, propione, se eu não me engano, algo do tipo. Propione. Que é o típico do queijo emmental, que dá aquele... Exatamente. Né, aquela... E é Enfim, então... Aquelas oleaduras, né? Que é até bonito, né? No queijo. E é exatamente isso, a questão cultural, né? Do queijo. Você estava falando aí de várias regiões. E a coisa está intrínseca no mineiro, né? A questão do queijo. É a questão cultural mesmo, né? Que a gente fala que cultura... O que é cultura? Cultura é tudo que você sabe depois que esqueceu tudo que você aprendeu. Então, assim, o mineiro desde sempre sabe fazer o queijo. Então isso é uma coisa importante, é uma coisa cultural. E a cada dia você vai se aperfeiçoando. E cada região é exatamente o que o Guilherme falou e você também falou, exatamente, Felipe. Com características diferentes, cultural. Tem cada pessoa, a gente brinca muito na questão da fabricação do queijo, que é o seguinte, o dia que o queijeiro está de mau humor, o queijo sai ruim. Então o dia que está feliz, o queijo sai ótimo. Na seca você tem um queijo, nas águas você tem outro. Eu queria aproveitar, já que você falou do fazer o queijo, e aí eu acabei de comentar da canastra, de uma passagem na canastra, e lembrei de uma outra. Teve um produtor que virou para mim, tinha acabado de ganhar um campeonato, estava feliz, recebeu a gente na fazenda feliz, e aí contou a história, a dificuldade que era para ele ver um monte de menino no quintal, estocado de queijo, chegava um atravessador, o que ele oferecia tinha que vender, né? E hoje ele podia falar com orgulho que hoje eu ponho o preço do meu queijo, né? E uma das coisas que ele falou, que é desse fazer artesanal, ele falou o seguinte, uma coisa que as vacas covardeiam com a gente é dar a lei dia de domingo. Então, que é isso? O queijo, enfim, você não escolhe dia, né? A vaca está ali produzindo, então exige muito do produtor essa entrega, essa dedicação diária. Como é que é o fazer do queijo artesanal, assim, né? Esse é um detalhe muito importante, exatamente assim, é que a gente vê e tem que dar valor mesmo ao produto queijo e aos produtos que usam o queijo, derivado do queijo, que isso é muito bom. Então, conhecer exatamente isso que você falou, é de domingo a domingo. É com sol, é com chuva, é feriado. Cada produtor, ele cuida de ponta a ponta do queijo, né? De toda a produção. Você tem que plantar o teu milho, você tem que plantar teu capim, você tem que cuidar bem do animal para ele te dar o leite, para você levar o leite para a queijaria, fazer todo o processo. Depois, o Guilherme falou que a gente passou por um período aqui em Minas que a gente vendia muito queijo fresco, né? Na nossa região especificamente, a característica do nosso queijo é um queijo mais prensado, por quê? Pela dificuldade, pela topografia do local, que são muitas montanhas, né? São montanhas íngremes, não tinha carro por causa da logística. Para circular tinha que ser uma coisa mais compacta. Então tinha que ser uma compacta. Antigamente levava-se o queijo dentro de caixas, no lombo dos burros, mas esse queijo não podia amassar, o queijo frescal amassa. Então o queijo da região nossa é um queijo prensado, então ele duraria mais tempo nessa questão da logística. Então é uma característica da nossa região. Então isso é uma coisa muito interessante, cada um dança um baile conforme a música, né? Então é exatamente isso. Eu queria que você falasse da característica do seu queijo, do queijo especificamente que você produz. Sim. Eu queria trazer uma história, não sei se vocês sabem, mas a Forno de Minas tem um laticínio, uma fazenda, que produz os próprios queijos para produzir os pães de queijo na fábrica. Então, um pouco essa história da importância do insumo para se ter um bom produto. O que impacta lá no queijo, por exemplo? Você ter um bom queijo. Então, assim, queria que você contasse um pouco sobre isso. É o solo, é a água, é a raça do animal, é o manejo, o tempo que ele cura. Como é que é essa história? Então, assim, como que esse insumo é importante, né? E o conhecimento para a gente ter um bom queijo. Primeiro, eu acho que tem que ter a vontade e o amor de fazer qualquer coisa que a gente faz. Isso é uma coisa fundamental, né? Não adianta a gente querer fazer um produto, principalmente um produto alimentício, visando só, eu quero só o produto que seja bom. Primeiro, você tem que gostar, você tem que amar aquilo. E no leite e no queijo especificamente, tem várias coisas que interferem. Exatamente. O que é mais importante? O mais importante é o solo, é a água, é o ar, né? É a chuva, é o sol, é o humor de quem está mexendo na lida aí do gado. Então, todo esse processo da cadeia de ponta a ponta é importante. E é muito importante saber exatamente esse cuidado que tem alguém que faça um produto, conhecer toda essa cadeia, que é muito importante, né? Isso aí realmente deixa... Eu falo sempre com meus produtores, olha, eu vendo meu queijo porque eu sei o que eu estou produzindo. Eu sei o que ele precisa para sair bom.
Porque não se faz mágica. Alimento não é mágica, alimento é uma Muito química. trabalho. É uma química Muito e dá muito envolvimento. trabalho. Então é suor, é lágrima, é sorriso. Conhecimento. E tem conhecimento e cuidado. Né? Então, se a gente não tiver cuidado em todo o processo, não tem jeito de sair um bom produto. Né? Então, isso é fundamental. Você praticamente aí falou todos os valores da forma. E principalmente quando a gente está num país que é tropical, né? Sim. Igual agora a gente está num período de seca, Sim. né? Onde a dificuldade de produzir leite aumenta demais. Né? Então, assim, é tudo muito complexo, né? Vem o período das águas, você tem leite mais. Daqui a pouco vem o verão, fica quente demais. Então, assim, tem que ser muito, muito bem pensado, você tem que estar muito próximo do produto, da produção, entender o que está acontecendo para não sair nada de errado, né? Para você ter um produto de qualidade no final ali. Para você manter um certo padrão, eu acho que esse é um ponto que a gente, assim, eu sinto que culturalmente a gente demorou para entender que existia uma cobrança das pessoas, ainda existe, de que o produto artesanal seja idêntico, né? O tempo inteiro, né? Absolutamente. Sendo que é algo, enfim, feito a partir da mão das pessoas e que sofre todas essas interferências da sazonalidade, né? E o mais interessante é exatamente isso. Não pode faltar, né? Isso. E a partir do momento que o pessoal começa a entender que o produto é uma coisa viva, né? O queijo é uma coisa viva. Então, você tem um queijo fresco é um gosto, o queijo maturado de tantos dias, outro, maturado de mais tantos meses, outro gosto completamente diferente, sendo que a receita é igual. Se o queijo é feito no período do inverno, ou no verão, no tempo de chuva, ou num dia que está muito seco, o queijo é diferente. Então, isso é interessante, exatamente a gente como produtor e como consumidor, a gente entender que o alimento é um alimento vivo. E manter a qualidade nisso, aí que aquela pergunta que você me falou, é um desafio. Por isso que todos os produtores que conseguem manter um equilíbrio no produto final, a gente tem que realmente bater palma para ele, porque é um grande desafio. São verdadeiros artistas, né? E assim, é uma coisa que falando de valorização, né? Eu acho assim, extremamente prazeroso quando eu volto para visitar um produtor e às vezes eu vejo que o filho está tomando a frente do negócio. Porque quando eu comecei, eu viajava para as fazendas e as propriedades eram humildes, muito humildes, a maioria dos filhos estavam fora. O sonho de todo menino era fazer sua faculdade ali e picar a mula. E hoje em dia, eles estudam, mas querem voltar. Então isso assim, é muito legal de se ver, né? O cara essa relação e voltar, né? Porque aprender, se formar, se especializar e voltar para a terra. E melhorar o produto, isso. Você falando aqui, a Forno, não sei se vocês sabem, é uma empresa mineira fundada pela dona Dalva, por uma senhora, que é quem está com a mão na massa até hoje. Ela cuida das receitas, desenvolve os produtos, tem muita paixão, muito carinho. E os filhos também estão no negócio até hoje, né? E começou pequenininho, hoje está no Brasil inteiro, em vários países. Então eu queria que vocês falassem assim, como é que é a história das pessoas com o queijo, assim, né? Porque, enfim, sendo um produto artesanal, tem sempre pessoas envolvidas na cadeia, seja na lida do animal, tirando leite, fazendo queijo, curtindo na loja aqui, a venda, a troca com o cliente. É uma cadeia humanizada o tempo inteiro, né? Como é que é essa relação do homem com o queijo, assim? Essa pergunta é muito interessante, porque, na verdade, assim, você tem que ter, literalmente, um envolvimento integral com o processo todo, né? E muda, cara, é impressionante como que muda. Tipo assim, o dia que a gente tá estressado, o dia que o companheiro tá estressado e tal, tá nervoso, não tá bem psicologicamente, não tá bem integralmente, cara, a coisa sai, já desanda. Como tudo na vida, né? Na verdade, a gente é esse equilíbrio, né? É um vai e vem, é um equilíbrio, por isso que é importante isso. Mas exatamente isso. E o mais importante também na questão do produtor é exatamente isso que o Guilherme falou. Em Minas, o que nos deixa feliz e nos deixa muito feliz é exatamente essa alteração da realidade econômica. Porque é exatamente isso. Existia um êxodo rural que o pessoal, assim, o objetivo era, qual que é o teu objetivo quando crescer? Eu quero sair da fazenda. Hoje, cara, está sendo orgulho de muita gente voltar para a fazenda, permanecer e fazer com belos produtos para você distribuir, porque é você que mexe com gastronomia. São as pessoas, é a cultura de Minas. É muito prazeroso, né? Você poder servir. Que é uma tradição que corre o risco de se perder, né? Exato. Enfim. O Xará aqui mesmo é um exemplo disso, né? É médico,
mas tá resgatando Tá na as lida. raízes, tá na E lida. a cada dia mais vai conquistando, né? Porque exatamente isso, assim, é uma possibilidade de conhecendo mais pessoas, de conhecendo os novos caminhos. Então isso é muito legal. O Gui, fala mais sobre seus queijos. Quais queijos você produz? Qual que é o método? Quanto tempo que eles curam? Enquanto você vai falando aí, eu e o Gui vamos pegar um pão de queijo desse aqui que tá difícil resistir essa cesta de pão de queijo, 30 anos aí, Forno de Minas. Eu vou rechear com queijinho do Goa, maravilhoso. Felipe, então, o processo do Goa é um queijo característico lá do sul de Minas, da Serra da Mantiqueira, e é um queijo caracterizado como um queijo de massa cozida, tá? Semi-cozida. Então a gente aquece queijo mais ou menos 45 graus, coloca o coalho, coloca o fermento, espera esse queijo talhar, corta a massa, né? Depois a gente informa esse queijo e ele vai para uma prensa, tá? Ele fica uns 20 minutos na prensa. Depois, Sorando. Isso, sorando. Depois a gente tira ele da forma, a gente vira ele, volta com ele para a prensa, fica mais um tempo prensando exatamente para dessorar, né? Então, e depois a gente tira ele da forma e leva para uma banheira de salmoura, tá? É água com sal, exatamente para a gente ter um toque de sal no coisa, porque na massa não vai sal. Nós do Goa, especificamente, a gente trabalha com 3 tipos de cura, tá? Que é esse Goa, que é o 28 dias, é um queijo mais suave. Tá delicioso com pão de queijo, você me desculpa interromper, mas... Maravilhoso. Então é uma coisa que fica 28 dias de cura e depois a gente prepara para venda. O outro tipo de queijo a gente faz numa forma diferente, na forma de 1 quilo, um pouco maior. Ele tem um sabor bem lácteo, assim, doce de leite, né? Exatamente. Depois Adocicado. ele fica... Isso. O outro a gente leva, e é interessante isso, que mesmo sendo a mesma receita, a gente muda o gosto, a textura, a umidade, exatamente, fazendo exatamente essa diferença do queijo. Queijo Goa é um queijo parmesão, correto? O parmesão é um DOC, né? A gente não pode falar que é um parmesão. Tipo parmesão. Então é o queijo artesanal da Mantiqueira de Minas. Queijo artesanal da Mantiqueira. Tá? Então, a outra forma a gente usa ele de 1 quilo, ele vai para uma câmara de maturação com controle de temperatura e umidade. Fica durante 4 meses, é um sabor mais amendoado, um pouco mais forte, mas não picante. E outra forma, a gente faz as formas grandes, que a gente usa de 5 quilos ou de 14 quilos. Fica no período de cura, no mínimo, 6 meses. Aí sim ele já tem uma textura mais quebradiça, ele é mais picante. Às vezes, dependendo da época do ano, tem cristal. Tá? Apesar da gente não injetar nenhum tipo de tirosina para dar cristal, é a coisa mais natural. Então, é fantástico esse processo e é assim que é feito o Goa. E te espero receber lá em breve na fazenda para você conhecer todo o processo. Tive uma verdadeira aula aqui hoje com esses 2 craques. Queria te parabenizar pelo trabalho lá na fazenda, que eu imagino, nunca fui produtor de queijo, mas já visitei alguns produtores e imagino quão duro que seja estar lá na lida diário. Parabéns, seus queijos são obra de arte. Parabéns pelo trabalho e a cultura mineira agradece. Gui também, um parceiro que tem se tornado amigo com essa loja maravilhosa aqui no Mercado Central, que tem um trabalho de valorização dos pequenos produtores de Minas, que precisa ser valorizado, enaltecido. Muito obrigado. Eu agradeço. Vocês que não assistiram o primeiro episódio dessa websérie Raízes Forno de Minas, é só voltar no YouTube da Forno. Eu tive uma visita maravilhosa lá na fazenda com a dona Dalva. Ela contou como que a Forno de Minas surgiu, casos deliciosos. Não perca, volta no YouTube aqui e acessa lá. E nos próximos episódios eu vou visitar o laticínio, onde a Forno produz o queijo do pão de queijo mais amado do Brasil. Não perde não. Tchau, tchau.